um filme que eu particularmente gostei muito, que é o Novo Olimpo. É um filme italiano. Essa produção ela é do ano de 2023 e ela está disponível hoje, no ano de 2024, lá na Netflix. Direção de Verzan Özpetek. Esse diretor, ele é um diretor turco e ele é gay. Então você vai perceber que o filme tem um trato, uma visão assim bastante particular, bastante peculiar de um diretor gay. Eu acho que é uma direção bastante sensível, uma direção que investe muito na questão de ambientação de época. O filme que se passa no ano de 1978, na cidade de Roma, numa época onde existia toda uma efervescência política bastante intensa, né? Mas o filme, apesar de ter isso como cenário, a intenção não é tanto mostrar a questão política, é mais mostrar mesmo o romance, no caso entre um casal formado por dois homens, no caso o personagem Enéa, que é um personagem bastante, vamos dizer assim, com a mente bastante aberta para a época, vivido pelo ator Damiano Gavino, que está aqui, né, presente aqui, você vai poder ver a estampa desse ator, e você vai perceber que ele é um cara bem bonito, né, não dá para perceber. E você vai ter também o outro personagem, que é o Pietro, que também está aqui agora, você vai poder olhar, que é vivido pelo Andrea Di Luigi. Ele é vamos dizer assim, são dois personagens complementares, né? O Enéa, ele é uma pessoa assim bastante atirada, um cara mais atirado, já o Pietro ele é mais reservado. Enéa, estudante de cinema, Pietro, estudante de medicina. Os dois se encontram meio casualmente e tal, já rola de cara uma atração bastante forte, o filme deixa isso bastante claro, mas o romance ele vai se desenrolar mesmo dentro do cinema Novo Olimpo, que é justamente aí que vem o nome do filme, né? Novo Olimpo seria, no caso, o cinema onde vai desenrolar boa parte desse romance, onde esse romance vai se desenvolver, né? Esse romance vai ser meio que mediado por uma personagem muito interessante, a Titi, que faz essa intermediação. A gente percebe que o Ferzan ele tem uma preocupação muito grande de mostrar essa coisa da sensibilidade da mulher ao conseguir entender o romance entre os gays, entre esses dois homens. Então, nessa primeira etapa, a presença da Titi, e depois, mais para frente, aquela personagem que virá a ser a companheira, que vai ser a esposa do Pietro. Então, sim, Pietro acaba se casando com uma outra mulher, porque era uma grande, mas assim, um costume muito frequente na época, né? O homem, para poder se encaixar socialmente naquela época, dificilmente ele vivenciaria a sua sexualidade sem estar se casando com uma mulher, tá? Já no caso o Enéa ele vive sua sexualidade, também tem esse lance, né? O Enéa ele tem lance com uma companheira, uma espécie de amizade colorida, mas a gente percebe claramente que ele é uma pessoa bem mais segura da sua sexualidade e ele vive essa amizade colorida com essa outra menina de uma maneira mais, num outro contexto. Você assistindo o filme você vai perceber que de fato o Enéa é uma pessoa bem mais segura e consegue se impor mais diante das suas vivências sexuais, né? Vai ter uma manifestação de operário, política, que vai separar os dois, tá? Então, de uma maneira meio que trágica, eles vão ficar 20 e tantos anos sem se ver. Você que talvez tenha nascido com a internet, tenha dificuldade de entender, mas naquela época era muito difícil. Se você perdesse o contato com alguém, naquela época só existia o telefone e mesmo assim era muito, telefone mesmo, telefone fixo, né? Nada de celular, e era muito difícil de se comunicar. Então, rede social não existia nessa época, então é um dos pontos que você tem que observar dentro do contexto dessa história. Vai se passar muito tempo, o Enéa, de um lado, vai viver sua vida, vai encontrar com outra pessoa, vai se casar, que é o caso o Antônio, que vai ser o marido do Enéa, que é um homem bastante bonito também, vivido pelo Alvis Rigo, que está aqui também presente, estou mostrando agora para vocês. E no caso, o Pietro vai estar lá casado com essa mulher, vai se tornar diretor famoso, no caso o Enéa se torna um diretor de cinema famoso, e o Pietro vai se tornar um médico, né? Mas até que os dois se encontram vai demorar bastante tempo, né? Pietro ele vai estar levando a sua vidinha lá com a sua esposa,
e que é uma pessoa também bastante sensível. Você vai perceber que essa esposa tem um desempenho bastante interessante dentro dessa história, apesar de eu achar meio questionável a velocidade com que as coisas acontecem lá no finalzinho do filme. Eu achei que foi um certo defeito, né? Um defeito do filme na minha visão, né? Um defeito do filme, como que foi feita a resolução da coisa até certo ponto, tá? Mas ele é um filme que vai ter cenas eróticas bastante intensas, né? Então tem nu frontal masculino, também tem nu feminino, mas a presença do nu masculino é bastante forte. Então, se você for assistir com alguém assim, que não é exatamente uma pessoa que tem uma mente ou uma vivência dentro da homossexualidade mais aberta, é interessante você evitar, que você pode ficar constrangido, tá? Eu não aconselho, então, você está assistindo isso com alguém que não tenha, de fato, uma sensibilidade para entender, né, um pouco essa questão do erotismo, do homoerotismo, porque o filme tem uma carga homoerótica bastante forte, mas bonita. Eu acho que está assim, ele está bem colocado, está bem colocado. Eu acho que não é questão tanto do filme, mas com quem eventualmente você possa estar assistindo com o filme na sala, entendeu? Fica aí dado a dica, que a gente sabe que nem sempre as coisas, né, dentro da nossa vivência familiar tão bem assim resolvidinha, mas é um filme bacana. Então fica aqui a nossa dica, tá, gente? Então é um filme que vai retratar justamente essa questão da relação afetiva entre dois homens, vai mostrar também essa questão da mulher, de muitas mulheres que são sensíveis à vivência da homossexualidade e que muitas vezes dão apoio, né? Quem nunca, né? Qual é o gay que nunca teve uma mulher que se demonstrou assim mais sensível à questão da sua homossexualidade, né? Parece que o homem heterossexual é um pouco mais difícil, né, de entender essas coisas. Então ele mostra essa questão, né, essa coisa de que a mulher muitas vezes ela é mais acessível. A questão dos casamentos vamos dizer assim, de fachada, né, ou tentar se adequar às imposições sociais, eu acho que é melhor o termo, né, tentativa de se adequar às imposições sociais da época, né, e é aquela coisa, né, o filme traz muitas vezes uma frase que é dita por Enéas numa carta que ele deixa para o Pietro, que é assim: nem o tempo nem o espaço nos separem, né? Então ele faz isso como se fosse um mantra ao longo do filme, e eu não vou falar o final do filme, porque senão eu vou dar spoiler e eu acho que muita gente vai ficar brava comigo. Então fica aí a dica para vocês desse filme bastante bacana, lá na Netflix, Novo Olimpo. Assista, que vale a pena. Gostou do vídeo? Deixe um like, se inscreva no nosso canal. O nosso canal está passando por algumas transformações, mas vocês, para quem é fã de Silvete Montilla e Thalia Bombinha, pode ficar tranquilo que nós não abandonamos a mostrar essas divas, né, da noite paulistana. Só que por uma questão de evolução do tempo, da minha idade, que eu já não sou tão baladeiro assim, nós estamos tentando ofertar algumas coisas diferenciadas para vocês, tá? Beleza? Então vai, até mais, tá, gente? E se assistiu o filme, espero que vocês gostem, tá? E volte aqui no nosso canal, e quando a gente estiver trazendo algum assunto diferenciado sobre a cultura gay, sobre a cultura queer, tá? Até mais, grande abraço!